Alô galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens Leal novamente com o terceiro ano, Geografia 1, Dizer para vocês que nas aulas anteriores nós trabalhamos a estrutura do relevo terrestre, nós trabalhamos os principais tipos de rocha, além, óbvio, dos movimentos, Nós trabalhamos com movimentos divergentes, convergentes da crosta terrestre, Trabalhamos com a teoria de Wegener, a teoria da tectônica de placas também, Da deriva continental. Então hoje a gente dá sequência. E para a gente finalizar essa parte de geologia, agora é a hora de trabalhar mais especificamente o relevo brasileiro. Antes de retomarmos o relevo brasileiro em si, vamos fazer uma prévia? Vamos relembrar as eras principais de estrutura da Terra e formação do relevo. Não esqueçam, galera, não esqueçam que são 4 eras principais de formação do nosso relevo. A era pré-cambriana, nesse período pré-cambriano, primeira era mais antiga de constituição do relevo, há a consolidação dos escudos cristalinos antigos, não esqueçam, onde nós geralmente encontramos as grandes reservas minerais. Os minérios constitutivos da crosta terrestre estão lá, nos escudos cristalinos antigos que são inerentes à era pré-cambriana. Aí vem 2 eras intermediárias, paleozoica e mesozoica, a famosa era paleomesozoica, onde há a constituição das bacias sedimentares. E o que eu encontro geralmente nessas bacias? Nós encontramos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. E por fim, a 4ª era de formação do relevo, a era mais jovem, mais recente, que é a era cenozoica, onde nós configuramos os dobramentos modernos. As cadeias de montanhas são geralmente dessa era a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. São alguns desses exemplos. O Brasil, mais restrito para nós, tem basicamente 64% de sua formação do relevo constituída por bacias sedimentares e outras 36% constituído por escudos cristalinos antigos. Então, são áreas geralmente muito férteis, tanto em recursos minerais dos escudos cristalinos antigos, que remontam ali a 36% do território brasileiro, e de combustíveis fósseis, que também temos uma apropriada riqueza, porque constitui o nosso relevo algo em torno de 64% do território. Então, o Brasil é um país que tem uma consolidação antiga de formação do relevo, um país, do ponto de vista mineral e de combustíveis fósseis, com até um certo privilégio em relação a outros países do mundo. Lembrando, basicamente, também, antes de adentrarmos ao Brasil especificamente, que o relevo terrestre, geralmente, ele tem 4 configurações principais. Nas próximas aulas, nós adentraremos nas especificidades, desse relevo. Mas, a grosso modo, o embasamento geral é constituído por 4 tipos de relevo. O primeiro deles, planície. Planícies são geralmente superfícies mais ou menos planas do relevo, que remontam ali, se a gente pudesse colocar uma medição, entre 0 e 200 metros. Então, são superfícies modestas do relevo. Geralmente, nas planícies, o processo de sedimentação, ele supera o processo de erosão. Ou seja, o processo de acúmulo de material proveniente de outras áreas mais altas, ele é maior do que o processo de perca de material, até porque as planícies já são um pouco mais baixas, É uma ondulação mais modesta do relevo. Então, não esqueça desse detalhe. Na planície, geralmente, o processo de acúmulo de materiais, o processo de sedimentação, portanto, ele é maior do que o processo de perca, de erosão. O contrário justamente do planalto. O planalto já são superfícies mais elevadas do relevo, que geralmente permeiam entre 200 e 2.000 metros de altitude. E aqui no planalto há um inverso. O processo de erosão, ou seja, de perca de matéria, é maior do que o de sedimentação, de acúmulo. Como o planalto já é uma superfície mais alta em relação à planície, com a ação dos agentes externos do relevo, como, por exemplo, a ação eólica, a ação fluvial, de rios que nascem nas montanhas e descem, a ação pluvial das chuvas, tudo isso faz com que, geralmente, os planaltos tenham um processo de perca, de erosão de material para regiões mais baixas, maior do que o de acúmulo, porque já é uma área alta. Por ser uma área mais alta, mais saliente, recebe menos matéria. A tendência é perder. Eu sempre dou essa dica a meus alunos. Enquanto a planície ganha mais matéria que perde,
O planalto é o inverso, perde mais essa matéria, esse material do que ganha. Um faz o inverso do outro, é o famoso, para um rir, o outro tem que chorar. Para um ganhar, o outro tem que perder. E nesse processo de relevo, geralmente quem perde mais material, quem sofre mais o processo erosivo, é a área mais alta, é o planalto, que está mais sujeito a esse tipo de alteração. E a planície, por ser uma superfície mais rebaixada que o planalto, geralmente recebe parte desse material. Então não esqueça dessa dica. Torno a repetir. No planalto, o processo erosivo de perda ele é superior ao processo de sedimentação, de acúmulo. E na planície, o inverso. O processo de sedimentação de material, de acúmulo, ele supera o processo de erosão. Partimos então para as montanhas. As montanhas geralmente são superfícies do relevo mais altas que os planaltos. Geralmente elas ultrapassam 2.000 metros de altura. E essas montanhas elas são classificadas em dois tipos. As montanhas antigas, que são geralmente serras ou chapadas. Qual é a grande característica dessas montanhas antigas? Apesar de serem altas, lá em cima, no seu topo, elas são retas. Elas são planas, inclusive são habitáveis. É comum você encontrar cidades inteiras, vilarejos inteiros, situados em montanhas, acima de 2.000 metros de altitude. Por quê? Apesar de serem áreas altas, as áreas mais altas do relevo, lá no seu topo, as montanhas antigas, geralmente, elas são aplanadas. Então, é passível de serem ocupadas, ao contrário das montanhas jovens. As montanhas jovens são os picos. Os Alpes, elas são íngremes na sua parte do cume. Então, elas geralmente são inabitáveis, são de difícil acesso, como o Everest, por exemplo. Difícil de se chegar ao seu topo por ser acidentada. É difícil chegar ao topo de uma montanha jovem, por quê? Como ela se formou num período mais recente, o processo de erosão dela ainda é pouco, por isso que ela continua acidentada. Né? Já a montanha antiga, como ela tem uma formação muito mais antiga, ela perdeu já parte da sua matéria superior e hoje ela está mais aplanada. Então, não esqueça. As montanhas geralmente têm mais de 2.000 metros, sendo que ela é classificada em dois grupos. As montanhas antigas geralmente são altas, mas são planas lá em cima. Não? Elas são habitáveis. Já as montanhas jovens, elas geralmente são acidentadas. Eu classificaria, por exemplo, as montanhas antigas como serras, chapadas. Já as montanhas jovens como picos ou Alpes. Né? E, finalmente, depressão. Depressão é um termo muito comum usado na medicina psiquiátrica, né? Na psicologia, como quando você está para baixo. Estado depressivo é quando você está para baixo, nada lhe reanima. E a depressão também, nos aspectos do relevo, se assemelha. Depressão são superfícies do relevo, geralmente abaixo de zero, do nível do mar. Né? Depressões geralmente são áreas situadas abaixo do nível do mar, abaixo de 0 metros. Com um detalhe. Nem sempre uma depressão está abaixo do nível do mar, porque também existem dois tipos de depressão, a absoluta e a periférica. Qual a diferença, professor Rubens? É muito simples. A depressão absoluta é aquela que, sim, está abaixo do nível do mar. Mas a depressão periférica, ela não está abaixo do nível do mar. Ela está acima do nível do mar, embora abaixo de outras áreas próximas. Então, ela é uma depressão periférica ou relativa, porque ela não está rebaixada em relação ao nível do mar. Ela é rebaixada em relação a outras áreas mais altas próximas, adjacentes. Então, compreenda comigo. Uma depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar, absoluta, já está dizendo. Já a depressão relativa, ela está acima do nível do mar, mas abaixo de áreas mais altas. Em relação a áreas próximas mais altas, configura-se uma depressão relativa. Entendido, pessoal? Então, até aí, eu espero que estejam compreendendo. Terminando essa aula, corra lá nos exercícios da apostila de vocês. É o finalzinho da apostila 2 e o início da apostila 3. Corram lá, qualquer coisa, eu estou disponível pelas redes sociais, WhatsApp, me manda a foto, printa lá, questiona, pergunta e eu estarei disposto a auxiliá-los em quaisquer dúvidas que vocês tenham. Vamos seguir? Lembrando que o Brasil tem todos esses tipos. O Brasil tem planícies, planaltos, montanhas, já nós trataremos disso, mostrarei do outro lado do quadro, e depressão, com uma observação. Nós temos aqui uma observação. O Brasil não consta em todo o seu relevo nenhuma depressão absoluta. O Brasil não configura nenhuma área situada abaixo do nível do mar. O Brasil não tem nenhuma área abaixo de zero.
mas nós temos importantes depressões relativas ou periféricas. Vamos entender o relevo brasileiro? Vamos conhecer as principais formações do nosso relevo? Convido a você vir ao outro lado do quadro. Me acompanhe. Principais aspectos do relevo brasileiro. Aqui eu gostaria de frisar as principais áreas do nosso relevo, começando pelos planaltos. Professor Rubens, quais os principais planaltos brasileiros? Vamos a eles? O Planalto Central, é claro, onde fica a nossa capital, Brasília, aquela área central, o Planalto Central. Não à toa, a sede do governo federal é intitulada de Palácio do Planalto. Aquela região é de Planalto. O Planalto da Borborema, principal cadeia de montanhas do Nordeste. O Planalto da Borborema é uma sequência de montanhas aqui no sertão nordestino. Inclusive, na fronteira entre Pernambuco e o nosso Piauí, aqui, na Chapada do Araripe, parte constitutiva do Planalto da Borborema. A Chapada do Araripe é uma das formações rochosas que compreendem a principal cadeia de montanhas do Nordeste, o Planalto da Borborema. Um outro planalto conhecido é o Planalto Meridional. Como o próprio nome atesta, pessoal, fica situado no sul do país. Aquela região ali que envolve Paraná, Rio Grande do Sul, o Planalto Meridional. Meridional reporta a sul, Planaltos do Sul. E, finalmente, o Planalto das Guianas. Aqui na região amazônica, fronteira com nossos vizinhos, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela. No Planalto das Guianas fica o ponto culminante do relevo brasileiro. O Pico da Neblina fica situado no Planalto das Guianas. O Pico da Neblina, no alto dos seus 2.993 metros acima do nível do mar. Essa é a maior altitude do relevo brasileiro. O Pico da Neblina fica situado no estado do Amazonas, no Planalto das Guianas, o quarto principal planalto brasileiro. Então eu tenho aqui os 4 principais planaltos do território brasileiro: Planalto Central, Planalto da Borborema, Planalto Meridional e o Planalto das Guianas. Vamos às planícies? Nós temos basicamente 2 planícies importantes no Brasil. Nós temos a planície costeira, que envolve uma faixa importante do litoral brasileiro, ali na região sudeste, parte da região nordeste. Ali é a planície costeira, já caminhando para o nível do mar, né? O que é que eu acabei de frisar para vocês? Que planície é uma área próxima do nível do mar, entre 0, que é o nível do mar, e 200 metros. Então a planície costeira é aquela parte próxima do nível do mar, próxima, planície costeira. Faixa costeira é faixa litorânea, né? Praia. E a planície do Pantanal. Talvez vocês percebam um detalhe. O Pantanal é um bioma constituído por uma imensidão de cachoeiras, cascatas, lagoas límpidas, áreas que são, inclusive, muito utilizadas pelo ecoturismo. O turismo ecológico por conta das belezas próprias do Pantanal. Professor Rubens, de onde vem tantas cachoeiras, tantas lagoas límpidas, de águas azuis, claras, resplandecentes? Como o Pantanal é uma área de planície, boa parte das chuvas que ocorrem na porção central do Brasil terminam escorrendo as águas e se depositando nas planícies do Pantanal, que são mais baixas. Não esqueça, tem o Planalto Central e a planície ela é mais baixa em relação ao Planalto. Então, boa parte da água das chuvas do Planalto Central escoa e se deposita na planície do Pantanal. Por isso, lá, acredito que vocês já viram, existem, principalmente nos períodos chuvosos do ano, muitos rios que transbordam, lagoas. É muito comum você ver uma atividade de pecuaristas no Pantanal, de estar transladando com seus rebanhos, atravessando rios de enchentes, porque a área onde os rebanhos estavam pastando, ela começou a alagar. Então é necessário tirar aquele gado imediatamente e levar para uma área mais segura, mais alta do Pantanal. É muito comum aquela cena de você ver, por exemplo, o rebanho bovino atravessando determinado rio do Pantanal só com a cabeça do lado de fora, porque a água já está no nível alto por conta da água que é recebida do Planalto Central. Por isso que o Pantanal tem tantas águas, né? Tanto em cachoeiras, como eu disse, como em lagoas.
né? Cascatas, isso é tipo de uma planície, uma área que recebe tanto o material como recebe a água que escorre das áreas mais altas. E por fim, depressão. Eu disse a vocês agora há pouco que o Brasil não registra em seu relevo nenhuma depressão absoluta, mas nós temos duas importantes depressões relativas. São elas a depressão sertaneja e a depressão amazônica. E olha o que eu disse para vocês agora há pouco. Eu disse que uma depressão, ela pode estar acima do nível do mar, como são essas duas, mas abaixo de áreas vizinhas mais altas. A depressão sertaneja, ela recebe esse nome porque ela está próxima do Planalto da Borborema. Em relação ao Planalto da Borborema, ela configura uma depressão sertaneja. É uma área mais baixa, é uma depressão relativa, é uma depressão periférica, que em relação ao Planalto da Borborema é uma área mais baixa. E, do mesmo modo, a depressão amazônica, que é uma área, que é uma depressão relativa em relação ao Planalto das Guianas. Em relação à área mais alta do Planalto das Guianas, a depressão amazônica. Então, basicamente, essas são as principais configurações do relevo brasileiro, entre planaltos, planícies e depressões. São as áreas principais do nosso relevo. Espero que tenha sido compreendido e espero vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser. Foco e fé.